E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Miller, grande ídolo do São Paulo, falou sobre a vitória de ontem do São Paulo em cima do Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aquele jogo teve duas expulsões, o Luciano alugou um triplex na cabeça dos jogadores corintianos e a gente vai estar vendo tudo que o craque Miller falou sobre a partida de ontem. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos em busca da meta de 15 mil inscritos, então se inscreve aí, dessa força para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta na plataforma. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar, eu vou trazer minhas opiniões, os meus comentários, a gente vai comentar muito sobre o jogo do São Paulo, sobre essa previsão e do que o São Paulo realmente vai brigar esse restante de temporada, beleza? Créditos direitos autorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. O que vocês acharam? Acho que o Corinthians era visto por muita gente como favorito pelo momento, né? Pela volta por cima, o São Paulo ainda abatido pela perda da Libertadores, então o clima do jogo era muito mais favorável ao Corinthians do que ao São Paulo, só que as particularidades do jogo, as contingências da partida transformaram toda essa expectativa em um São Paulo que poderia ter feito uma goleada histórica e só não fez porque parou. Porque no segundo tempo, em vez de jogar bola, quase que com 2 a mais permitiu o empate do Corinthians, que seria algo vergonhoso para o São Paulo e extraordinário para o time do Corinthians. Agora, o Corinthians, a gente pode dizer que perdeu o jogo, na verdade, com as expulsões, começando com a do senhor Fagner, que para mim é o jogador mais violento do futebol já há muito tempo. As duas entradas dele foram completamente desnecessárias e desproporcionais em termos de força. A primeira foi uma chegada de sola por trás no Lucas Moura, ele tomou cartão amarelo. No meio campo. E sabendo que tinha amarelo, ele foi por cima do Caleri, pisando ainda, esmagando a formiga em cima do tornozelo do Caleri. Esse foi o erro dele, né? Poderia ter sido expulso direto, ele foi expulso ainda com cartão amarelo depois do vermelho. Então, o Fagner, que foi expulso na carreira, se não me engano, 8 vezes, poderia ter sido expulso umas 50, porque os árbitros sempre tiveram dó, tiveram condescendência com ele, foram muito condescendentes com o Fagner, mas ele sempre foi violento, não é uma coisa ou outra. Então, não é pontual, não é pontual. Toda hora tem um caso com o Fagner que agrediu, que foi violento, que entrou por cima e que merecia expulsão e muitas vezes não é expulso. Até porque, cara, essa jogada aí do pênalti, que estou no pênalti do Caleri, o Fagner não era para ele vir por cima, ele tinha que vir de lado. Ele botou o pé de cima para baixo. Se ele colocasse, porque o Caleri ia tocar na bola. Sim. Ele devia fazer, olha só, ele devia fazer a barreira para cortar a bola, não pisar no pé do Caleri. Olha só. Peraí, mas pisou, vamos só ver, peraí. Sim, pisou e continuou pisando. E só um detalhe, hein? Esse pênalti só aconteceu porque o Caleri é um jogador diferenciado. Porque se fosse qualquer jogador manhoso, o Caleri escapou de 2 faltas sem cair, e ele poderia ter caído porque seria falta, ele continuou de pé, e continuou de pé de novo, se ele cai nas 2 vezes, era falta, e na terceira chegada de um jogador do Corinthians, do Ramalho, a primeira foi do Ramalho. Então, ele escapou de 2 faltas e quase caiu. O jogador normalmente nessa hora perto da área, Michele, cai para provocar uma falta perto da área, que seria um lance perigoso, mas não. Ele insistiu porque sabia que tinha condições de vencer esse lance. E na terceira chegada do jogador do Corinthians foi o Fagner que cometeu o pênalti e, consequentemente, aconteceu o gol que abriu o caminho para a vitória do São Paulo. Sabe o que acontece, Michele? Esse paralelo do futebol, ele sempre vai existir entre a glória e a derrota. Caminham juntas, né? Para você ter uma ideia, o Corinthians vinha de sucesso, e o São Paulo vinha de um fracasso. Então, eu achei que ia dar, por isso que eu achei que ia dar Não, Corinthians. por isso, eu acho que esse paralelo, Michele, ele é relativo. Vai acontecer sempre. Então, isso é o futebol. Então, como o Zubeiro já disse, olha, a gente engoliu o choro, a gente foi jogar. O Corinthians jogou mal, bem verdade. Os principais jogadores do Corinthians jogaram mal. E o São Paulo não estava jogando um partidaço. Não, deu brecha até para o Corinthians empatar no segundo tempo. Não, eu estou dizendo no começo do jogo. Bom, no começo do jogo, o São Paulo não estava jogando um partidaço. Só que o São Paulo aproveitou os erros do Corinthians bem para poder vencer o adversário. É isso aí. Essa que foi a dinâmica do jogo ontem. Então, acho que 2 jogadores a menos, o Corinthians, né, no caso, isso faz muita diferença no clássico. Principalmente, Michele, um time que está jogando mal. Olha, eu quero saber depois se essa derrota do Corinthians pode influenciar nos próximos jogos do Campeonato
Timão tá aí em várias frentes, quero saber do Miller e do Alex se eles acham que isso pode influenciar. E se isso também dar aquele fôlego para o São Paulo estar no G4, tá bom? Porque campeão não vai ser mais, a gente sabe. José Paz, de volta das férias para trazer muito mais a atualização do São Paulo. Boa noite, Zé. Seja mais que bem-vindo nesse seu retorno. Duas perguntinhas. Primeira, foi tudo bem nas férias? E segunda perguntinha, o que o Zubeldia achou do jogo? Certo? E agora a gente vai acompanhar a palavra do Zubeldia. Por quê? Porque muitos são paulinos entendem, muitos com quem eu conversei entendem, que era jogo pro São Paulo golear. Era para fazer o 6-1, devolver, fazer uma goleada histórica num jogo importante contra um rival importante, mas o Zubeldia não entende dessa forma não. Vamos conferir o que disse o técnico do São Paulo depois da partida de ontem lá na capital do Brasil. Roda aí. No, esa sensación no la tengo. Hoy era un clásico después de una semana en donde yo estoy muy triste, mis jugadores también, y aún así demostramos que somos muy competitivos. Por eso hoy estamos entre los primeros 5 de Brasileirão. Por eso el equipo tiene espíritu, un espíritu que no se va a apagar, pero es un espíritu competitivo, por supuesto, que no se va a apagar, pero más allá de eso, no podemos obviar que era una semana, al menos para nosotros, muy triste, muy triste. Analizar si teníamos que hacer más goles o no tiene sentido. Esta pequeña alegría. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui depois da vitória importante do São Paulo nesse clássico majestoso, 3-1, o São Paulo tem agora 47 pontos, segue brigando aí por G4 do Campeonato Brasileiro. E por que muitos são paulinos entendem que o São Paulo deveria ter vencido por mais? Porque o São Paulo ficou com 2 jogadores a mais nesse jogo por mais de 30 minutos. O Corinthians teve 2 caras expulsos, 2 jogadores expulsos, e o São Paulo não conseguia fazer gols, acabou marcando o segundo numa jogada de cruzamento, né, cabeçada do Arboleda, não foi uma trama. São Paulo não conseguiu aproveitar esse momento, esse bom momento que vivia na partida, para golear, para fazer um placar mais elástico contra um adversário importante, um rival histórico do Tricolor. Então muita gente ficou na bronca, daqui a pouquinho eu quero saber o que você acha, Mi e os Millers, nesse Gazeta Esportiva de hoje. São Paulo que folgou nessa segunda-feira, então só volta aos trabalhos amanhã aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o jogo contra o Cuiabá, partida que acontece no próximo final de semana, no sábado, fora de casa, na Arena Pantanal, sequência do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não tem mais nenhuma competição a não ser o Brasileirão para disputar nessa temporada de 2024. Alan Franco suspenso é o único desfalque aí para esta partida. Depois vem shows do Bruno Mars lá no Morumbis e o São Paulo pretendendo trocar o gramado do Morumbis após essa sequência de 6 shows do artista norte-americano lá na Casa Sacrosanta, como diria Alexandre Silvestre. Tá certo, Michele? Respondi todas as questões aí no programa de hoje. Devolvo para você. Beijo grande para todo mundo. Valeu, Zé. Respondeu tudo sim. Vai ter que trocar mesmo o gramado, né? Porque o povo vai se divertir muito nos shows do Bruno Mars. Paulo, vamos pro break? Voltamos falando do São Paulo, diretor? Vamos comentar esse São Paulo, então. São Paulo, com essa vitória, ele continua sonhando, né? Até ontem o Fábio Rabin, na mesa redonda, disse que ainda tem esperança de o São Paulo ser campeão brasileiro. Mas é claro que ele é um humorista de qualidade, né? Eu acho impossível com 40 e... A cara do Miller! Geraldo, com 48 pontos... Falaste bem. Com 47 pontos, o Botafogo tem 57, Palmeiras com 56, o Fortaleza com 55. Teria que acontecer uma hecatombe com todos que estão à frente e o São Paulo ganhar todos os jogos. Então, o que a gente tem que falar para ser realista e falar direto pro torcedor de São Paulo, pro coração do torcedor são paulino, é que a realidade agora é se garantir na Libertadores direto. Fazer o G4, passar o Flamengo, que é perfeitamente possível. Tá um ponto só. Um ponto só atrás do Flamengo. Então, acho que a grande missão do São Paulo nesse ano, e tem que jogar com vontade, com seriedade, porque é importante garantir a vaga direta para a Libertadores, hein, Gerardo? Não, com certeza. É claro que sempre, todo ano, Michele, né, vão 8 equipes do Brasil disputam a Libertadores, né? Mas já que o São Paulo está em quinto ali... Um ponto atrás do quarto? Exatamente, então não custa nada, depende só dele. Até porque o Inter venceu e o Inter está encostando. O Inter tem 2 jogos a menos. O Inter tem 45, mas pode 2 chegar jogos a menos. A 51. Exatamente, então acho importante o São Paulo, principalmente em casa, ganhar os seus jogos, porque
a gente sabe que o G4 do Campeonato Brasileiro, para ter uma vaga ali, é muito difícil. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela do Brasileirão, porque o Alex falou uma coisa e eu quero tirar a prova. O quinto tá atrás de quem? Do Flamengo. Do quarto, você falou. Eu quero ver se é isso mesmo. O quinto tá Duas expulsões do lado do Corinthians. O Corinthians, engraçado, não sei, Pascoal, você falou desse clássico aí, o primeiro tempo foi ruim mesmo. Não, ruim não. Depois parece que o Corinthians se organiza em melhor Portugal sem jogador. diria, em Lisboa diria que foi um horror, né? O que me chama a atenção foi pênalti, bem marcado e bem expulso o jogador do Corinthians. O Fagner tinha feito uma falta violenta minutos antes, ali na linha do meio-campo, próximo da linha do meio-campo, tomou cartão amarelo. E aí, aos 47 do primeiro tempo, ele fez o pênalti, tomou cartão vermelho, muda completamente a trajetória do jogo. O São Paulo estava jogando nada e o Corinthians coisa nenhuma. Era o que a gente via no primeiro tempo do jogo. O jogo foi um horror. E esse gol? Esse aí é o inexplicável de Almeida, né? Porque a bola... Aí depois tem o Romero... Em favor do Corinthians, o E Romero tá e esse aí, vai vendo. O Rato, ele não jogou bem, mas o Zubeldia manteve o Rato. Né? Ele não tava... Esse gol do Romero aí também não dá pra perder. Esse se cai na perninha esquerda do Zinho, ali, ó. O Zinho com a perninha esquerda ali, ela botava lá no ferro, lá naquele lado de lá. Né? Aê, lá na arquibancada. Esse é o lance da segunda expulsão. Né? Merecida também, né? Não tem discussão. Tem, não. jogador Nenhuma das experiente. duas, né? Tinha Não que tem ser os discussão. dois. Jogador Os experiente. dois. O Luciano, porque vai dar um chapéu. Você está dizendo isso porque o Luciano foi dar um chapéu depois da jogada parada? É isso, Zinho? Sim. Já tinha cartão amarelo. A falta já estava marcada e era a favor do Corinthians. E aí o Luciano vai tentar dar um chapéu. Sim. Aí toma essa cotovelada. Eu queria apenas citar algumas situações. Se o VAR... A gente vai ter um VAR no Brasil direito qualquer hora dessa. A gente vai ter o VAR. O São Paulo ganhou 3-1. O São Paulo Futebol Clube não tem rigorosamente nada a ver com essa arbitragem que foi, para mim, muito ruim. Na minha opinião. O São Paulo, vou deixar bem claro, o São Paulo Futebol Clube não tem nada a ver com a arbitragem ruim. Ruim. Esse é um outro aspecto. Perfeito? O São Paulo teve dificuldades no jogo. Quando volta para o segundo tempo, o time vem com um jogador a menos, o Corinthians se arruma direitinho, 3-3-3, o São Paulo não sabia o que fazer. O São Paulo ficou meio que atordoado em campo. O que eu faço? Como é que eu vou atacar? Sem saber que os lados do campo estavam livres e precisava fazer isso, olha aí, num ataque desse. Era só virar a bola, né? Era só virar a bola, sai o terceiro gol do São Paulo Futebol Clube, porque sempre ia ter o espaço do outro lado, 9 jogadores em campo da equipe do Corinthians e o Corinthians tentando empatar. Agora, se é para dar cartão amarelo, cartão vermelho por cotovelada, tem aí um retrospecto de cotovelada do São Paulo também. Nesse mesmo jogo, né? Nesse mesmo jogo. Teve uma do Arboleda, acho que foi uma mão, não foi um cotovelo, mas foi uma mão no rosto. Tem uma bola aérea, um escanteio do Arboleda, que vai tirar a bola da área, tem um encontro do braço com o rosto do Romero. Tem uma do Caleri em cima do André. Do André Ramalho. Tem uma do zagueiro do São Paulo, que deixa eu ver qual foi o zagueiro do São Paulo. Foi o Alan Franco, eu acho, no Yuri Alberto. Que dá uma chegada no Yuri Alberto. Então, se a mala de ferramenta está aberta, está todo mundo vendo a mala de ferramenta, ela tem que valer para os dois lados. Quando a gente tiver um VAR, alguma coisa decente como o VAR no Brasil, as pessoas serão capazes de ver. O jogador do Corinthians foi bem expulso, o André? Muito bem expulso. O Fagner também, né? O Fagner foi muito bem expulso. As expulsões, mas poderiam acontecer outras. Por que não aconteceram outras expulsões? Aí é que está o grande ponto de interrogação. Né? Porque o árbitro em campo, ele não viu, ele foi chamado nas duas expulsões. Porque no lance do pênalti, ele está a 5 metros do lance. Ali, ó. Ele está a 5 metros do lance. E não marcou, né? Não marcou. No lance da expulsão do André, ele está de costas, porque ele marca a falta e sai andando. Rafael Klein, tá? Só pra gente nomear. Às vezes eu prefiro às vezes nem falar o nome, que é para não criar volume, sabe? Não dar uma desproporção para o acontecimento, né? Mas a expulsão está bem... Bem expulso o Fagner, bem expulso o André. Mas se é para expulsar o Fagner e expulsar o André, tem outras expulsões também que poderiam acontecer.
Antes da gente ver os outros lances, então vamos só fazer o seguinte, porque quando a gente fala em critério, né, e a gente fala nisso aqui todas as vezes, deveria ter, às vezes falta. E aí o Fabinho Soldado, depois do jogo, foi exatamente a reclamação dele em relação a esse clássico, assim, não pelas expulsões do lado do Corinthians, mas pela falta de São Paulo não tem nada a ver com isso, hein? da arbitragem. Vamos ouvir o Fabinho. O Ramalho tomou uma cotovelada do Calleri e o lance não foi interpretado da mesma forma. Tá certo? Então eu estou aqui exatamente para falar sobre o critério. Isso aqui não é chorar, mas simplesmente toda semana a gente tem problemas seríssimos com a arbitragem. O meu capitão Romero é a nova determinação da FIFA, né? Todos vocês sabem que somente o capitão pode conversar com o árbitro, claro que de uma forma educada. Romero fez isso, tentou fazer isso diversas vezes, tomou o cartão amarelo. Porque ele que é o profissional, que é a pessoa, o atleta ali que faz essa relação. Ele tomou o cartão amarelo. O Yuri tomou uma cotovelada do Alan Franco também. Então, assim, a nossa indignação é com a falta de critério. Aí, Mauro, a gente está vendo alguns lances, né? São imagens um pouco mais longe, porque são da nossa câmera, não da transmissão. Mas, mais uma vez, a gente incorre no critério, né? Anotei isso do Fabinho, falta de critério, e a cada momento a gente tem um dirigente dizendo que o time que ele trabalha está sendo prejudicado, mas isso é normal, né? Isso não é nenhum privilégio, entre aspas, aí de Corinthians. No sábado foi o Grêmio reclamando, outro dia... todo dia alguém vem para reclamar a falta de critério. Aí, ó, houve esse braço aí, houve realmente. O árbitro está muito bem posicionado. E ele me parece que ainda deu falta a favor do São Paulo. Entendeu? Os lances que ele tinha que enxergar, ele não enxergou. O VAR o salvou. Porque ele tinha que expulsar o Fagner ali. E ele não... Na hora, ele estica um braço assim de que segue o jogo. Então, se o VAR não chama... A gente reclama tanto de intervenção do VAR, mas tem horas que ele salva o árbitro, salva o jogo, né? Olha isso aí. Agora é o Alan Franco no Yuri, olha lá. Ele também está olhando para o lance, né? Então, assim, o Fabinho tem razão de reclamar? Tem razão de reclamar. Agora, não adianta falar de falta de critério, porque isso acontece em todos os jogos. Um marca pênalti, outro não marca, a bola bateu na mão para um, o outro não bate na mão, enfim. Agora, achei que o São Paulo demorou muito para ganhar, acabou ganhando... Matou o jogo num terceiro ali. Sofreu para ganhar? Não sofreu, tinha 2 a mais e o Memphis perde uma bola que não precisava ter perdido. E aí realmente, né, com 4-2, o Corinthians toma o terceiro gol e o São Paulo sacramenta. No gol do Arboleda, tem mais gente do Corinthians, porque olha só, mas tinha jogador expulso. Mas aí é uma bola parada e tem mais gente do Corinthians na área do que do São Paulo. Mas muito mais, não é pouco não. E aí o Corinthians toma um gol de cabeça. Então ali tem algum erro de posicionamento. Muito bom, o Arboleda acho que o 20º gol que já marcou, a grande maioria, evidentemente, deve ser de cabeça, né? Porque ele vai para a área para os escanteios, bola parada. Tem lá o mérito sempre de quem faz o gol. Mas tem 4 do São Paulo contra 6 ou 7 do Corinthians, porque já tinha tido as expulsões, os caras estavam tudo fechado lá atrás, então é uma bola para não se perder. Mas acontece, tem o mérito do outro, não deveria. Se não toma ali, o Corinthians estava dando um aperto no São Paulo que era, podíamos dizer, desnecessário para quem tinha 2 jogadores a mais, né? Então, acho que o São Paulo demorou para matar o jogo, mas enfim, com 2 a menos... Não esperava que o Corinthians fosse sair com os 3 pontos, e sim o São Paulo. O resultado, né, Zinho? Acho que ele é dentro do que se desenha o jogo. Assim, eu sei, Tetra, que você não gosta tanto de falar de arbitragem, então queria te ouvir um pouco também sobre... Já comenta aí, você é do time que acha que o São Paulo deveria ter metido gol pra cima do Corinthians, feito uma goleada de 4, 5, 6 a 1, ou é do time que... Ok, o resultado de ontem foi ok. Eu não sou, eu acho que nem de um lado nem de outro. Eu disse isso no vídeo mais cedo. E a vitória foi importante, pelo que o Zubeldia disse, né? Esse momento de luto do São Paulo após as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, onde o São Paulo demonstrou um nível de atuação. E esse é o principal ponto que eu gosto de deixar bem claro nos vídeos. Eu me importo muito com o nível de atuação. O São Paulo fez 2 jogos muito iguais contra o Atlético Mineiro.
que foi decidido no detalhe, aquele gol de bola parada. O São Paulo, tirando o primeiro tempo contra o Botafogo lá no Newton Santos, fez 3 tempos muito iguais contra o Botafogo, principalmente o segundo tempo aqui no Morumbi, só deu São Paulo. Então, a nível de atuação, e isso para mim importa muito, nível de atuação, o que o São Paulo desempenha, o São Paulo desempenhou um nível de futebol muito interessante. O São Paulo quase eliminou o líder do Brasileirão, o time que todo mundo achava Real Madrid, é o Real Madrid brasileiro, o Botafogo. E o São Paulo ficou por isso aqui de passar para a semifinal da Libertadores da América. A grande questão é que ontem o São Paulo não jogou nem perto do que jogou contra o Botafogo, nem perto do que jogou contra o Atlético Mineiro. Nível de atuação. Porém, o resultado veio por circunstâncias da partida. E outra, era obrigação do São Paulo vencer o jogo. Se você pega, se o São Paulo vai jogar contra o Vitória, São Paulo e Vitória, o que eu e você vamos querer? Pô, não tem como o São Paulo no G4 brasileiro, G5, passar roxo com um time de Z4. Para mim, esse é o ponto. Sem desrespeitar a instituição Corinthians, eu não sei nem o nome completo do Corinthians, mas sem desrespeitar a instituição Corinthians, o São Paulo jogou contra um time de zona de rebaixamento. O São Paulo tinha obrigação de vencer um jogo contra um time de zona de rebaixamento. Muito mais porque o time teve 2 jogadores a menos. Então, não é o jogo duro e isso e aquilo. O São Paulo jogou contra um time de zona de rebaixamento. Hoje, o Corinthians é um time de zona de rebaixamento. Era obrigação do São Paulo vencer. Assim como o São Paulo perdeu para o Fluminense e todo mundo ficou revoltado por conta daquele gol bizarro que teve lá. E também porque o Fluminense era um time de zona de rebaixamento. É igual o São Paulo perder para o Vitória. Todo mundo vai ficar revoltado. Não é porque desrespeitando o Vitória. É porque o Vitória é um time de zona de rebaixamento. Essa é a principal questão. O futebol do São Paulo, domingo, foi um futebol bem razoável, para ser honesto, bem razoável, mas que foi suficiente para ganhar do Corinthians com 2 jogadores a mais. Isso é fato. Agora, o futebol que o São Paulo desempenhou domingo é suficiente para ganhar de equipes de zona superior de Campeonato Brasileiro? O São Paulo ainda joga contra o Grêmio, o São Paulo ainda joga contra o Atlético Paranaense, o São Paulo ainda joga contra o Botafogo, ainda joga contra... O São Paulo ainda pega Botafogo, ainda pega Flamengo. Com esse nível de atuação de domingo, o São Paulo consegue vitórias contra esses times? É isso que me interessa, é isso que me importa. O São Paulo ainda pega o Atlético no Morumbi. Então o São Paulo ainda tem jogos importantes contra adversários de parte de cima de Brasileirão. O futebol que o São Paulo efetuou ontem, ele não é suficiente para ganhar de equipes melhores. Ele foi suficiente para ganhar do Corinthians com 2 a mais. E talvez seria o suficiente para ganhar do Corinthians no 11 contra 11, porque o Corinthians é um time de zona de rebaixamento. Beleza, ok. Mas a gente tem que pensar nisso. Eu sei que o torcedor São Paulo, às vezes, eu até, por exemplo, quando eu critico o Luciano aqui, muitos torcedores vêm meter o pau em mim, falando, mas o Luciano é o artilheiro da temporada. Vocês não estão entendendo o tanto de torcedor que vem aqui. Não pode falar do Luciano, para de falar do Luciano, o Luciano é o artilheiro do time da temporada. Eu tô falando, quando eu critico o Luciano, é porque eu sei que ele rende mais em outra... Não só eu, tá? Porque todo mundo sabe que o Luciano rende mais em outra função. Tem muitos jogos em que o Luciano tem atuações tão ridículas como a de ontem. O Luciano ontem entregou contra-ataque, errou passe adoidado, matava a jogada. Mais um jogo de Luciano. Tem muitos jogos que o Luciano tem atuações ridículas como a de ontem, mas consegue um gol que passa pano pra atuação ridícula. Tem muito jogo que acontece isso. O Luciano tem atuações ridículas que passam pano e faz gol que passa pano para atuações. Por exemplo, ontem, olha, o Caleri não fez gol, mas olha o que o Caleri fez. O Caleri deu um passe de calcanhar pro Luciano bater no gol. O primeiro gol foi totalmente mérito do Caleri, mas o Caleri não fez gol.
Mas olha o tanto que o Calleri foi importante na partida de ontem. É isso que eu falo de nível de atuação. O Alisson, ninguém falava do Alisson. Ninguém prestava atenção no Alisson. E após a lesão do Alisson, que nós fomos ver o quão o Alisson era importante a nível de atuação, que era um cara que não aparecia, que raramente fazia gol, que raramente dava assistência, mas que era extremamente importante. Em nível de atuação, em regularidade, o Alisson sempre fazia jogos regulares. Pra cima, regulares pra cima, regularidade alta. Nós precisamos de mais jogadores que mantenham um nível de atuação. O Luiz Gustavo, pra mim, as atuações dele estão caindo. O Bobadilha, de quando ele começou, ganhou a titularidade, o nível de atuação dele tá subindo. O Rafinha, pelo amor de Deus, não ataca mais, fica só preso na lateral, dando passe, às vezes errando passe. Já tem que colocar o Igor Vinícius, sabe por quê? Porque nós estamos entrando em outubro. O Luciano tem uma assistência na temporada. E isso aqui, cara, é um número inaceitável. O camisa 10 do São Paulo, o meia, que deveria criar as jogadas, porque o Luciano, ele é um criador de jogadas. É diferente se o Luciano jogasse de segundo atacante, que ele seria um finalizador de jogadas. Hoje, o grande problema do São Paulo hoje é o quê? Criação. O São Paulo cria muito pouco porque o Luciano não cria jogo. Mas ele finaliza muito bem. E aqui eu não tô criticando o jogador do Luciano, eu tô criticando a posição do Luciano. O Luciano como meia, ele é ridículo, como segundo atacante ele é foda. Todo mundo sabe que como segundo atacante o Luciano é foda. Então assim, o São Paulo tem um sério problema de criação. O Luciano tem uma assistência na temporada. O Igor Vinícius passou o Campeonato Paulista quase todo machucado. Quase todo machucado. O Igor Vinícius já tem 5 assistências na temporada. E ele nem é titular. O Lucas, todo mundo fala, pô, o Lucas só jogou aquele jogo na Copa do Brasil. O Lucas tem 8 assistências na temporada. E o Lucas atuando por fora. Atuando por fora. Mais longe do meio de campo. Tendo que correr atrás para voltar lá para marcar a lateral. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês conseguem entender isso. O Zubeldia, ele entende que quanto mais jogadores decisivos você tiver dentro de campo, melhor. E eu concordo. Eu só acho que se você for utilizar Lucas, Luciano e Calleri, você tem que mudar o sistema, colocar três volantes, e aí você consegue jogar com Lucas de 10, Luciano e Calleri na frente. Luciano de segundo atacante, ao lado do Calleri, sendo aquele jogador insuportável e letal que a gente sabe que ele é. Nessa posição, com o Lucas aberto, outro jogador pela ponta e o Luciano por meio, cara, isso é perca de tempo, isso é desperdício tanto do potencial do Lucas quanto do potencial do Luciano. Infelizmente. Então, o futebol apresentado pelo São Paulo ontem foi suficiente para ganhar do Corinthians. Mas eu não acho que o futebol apresentado pelo São Paulo ontem vai ser suficiente para ganhar de adversários mais fortes. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.